Glorificado seja o Pai, glorificado seja o Filho, glorificado seja o Espírito Santo de Deus. Boa noite, amados do Senhor. Boa noite. Shalom Adonai. Para todos que entrarem nessa live, para todos que assistirão esta live da irmã Lisete Ribeiro, a mulher que ora por vocês, viu? E oro mesmo, apresento mesmo a Deus, você, a sua causa, a sua família, porque quando você entra em minha live, e às vezes alguém até comenta, deixa ali o seu comentário, eu sei que você está deixando aquele comentário ou glorificando a Deus, ou dizendo que está muito feliz, ou até mesmo para pedir oração para você e a sua família. E eu quero dizer para vocês de coração, eu apresento todos vocês nas mãos de Deus, levantando as minhas mãos e dizendo: Deus, eu entrego essas vidas, eu entrego essas causas na tua mão, num pedido especial, Deus. É assim que eu faço toda vez que eu dobro o meu joelho durante o dia ou até pela madrugada. E eu estou aqui diante desta telinha, né, do celular, para dizer, como sempre, Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Hoje, 9 de abril de 2026, às 18h55 em Tatuí, estado de São Paulo. Tatuí, cidade ternura, terra querida onde vivemos. Tens filhos de grandes méritos, e é justo que nós lembremos daqueles que batalharam no início, na formação da cidade de Tatuí. Eu sou tatuiana com muito prazer, com muita alegria, com muita gratidão por ter nascido nesta cidade maravilhosa. Eu amo Tatuí, viu? Amo meu Brasil. Também sou patriota. Amo a pátria que Deus me deu. Brasil, aleluia. Acima desta pátria terrena, eu tenho uma pátria que eu amo muito mais, mas muito mais do que do que a minha pátria brasileira. Eu amo a minha pátria celeste. Eu amo a minha pátria eternal. Eu amo a minha pátria de onde eu vim. Aleluia! Porque foi Deus que me formou. Foi Ele que me gerou no ventre da minha mãe, para que eu nascesse e vivesse na terra dos viventes. Então, além desta pátria Brasil, que eu amo de coração e oro muito pelo nosso Brasil e pelo governo em eminência, oro muito, mas acima desta pátria terrestre, que amo muito, tem uma outra pátria, na qual lá eu viverei a eternidade juntamente com Cristo, na maior alegria, na maior paz,
Não haverá dor, não haverá doença nessa pátria celestial, a qual Jesus foi preparar para nós. E também foi preparar-nos morada. E Ele virá e trará consigo, aleluia, o seu juízo. Mas aqueles que vivem na presença de Deus, obedecendo, ainda que errante, mas procurando obedecer na íntegra, aqueles que já morreram, mas morreram em Cristo Jesus, também ressuscitarão e subirão para esta pátria celestial que é o céu. Aleluia! Portanto, aquele que descansa no Senhor já nesta terra, se descansa com Cristo no coração, se descansar tendo Cristo como seu mestre, seu único salvador, a este que falece, quando Jesus voltar, ressuscitará dentre os mortos e encontrará com Jesus Cristo nas nuvens. Aleluia! E nós, se estivermos vivos, nós também subiremos em um corpo transformado pelo Espírito Santo de Deus e reinaremos com Cristo, aleluia, para sempre na eternidade celeste. É por isso que nós trabalhamos e batalhamos e procuramos entender a vontade de Deus e procuramos obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, para que nós possamos ter certeza que nós entraremos na porta estreita, mas onde após entrar por aquela porta estreita, o lugar é muito grande, o céu nos espera, a pátria celestial nos espera, e lá também Jesus já está preparando a nossa morada, aleluia, para que possamos morar eternamente neste céu glorioso, onde não haverá mais lágrima, não haverá choro nem dor, não haverá rinchas, não haverá ódio, não haverá inveja, não haverá ninguém que fique doente. Por isso que nós temos que prevalecer na presença de Deus, para que quando Jesus Cristo voltar nas nuvens, eu e você tenhamos certeza da nossa salvação. Por isso que não podemos viver nos deleites do mundo, nos deleites mundanos. Por isso que a palavra nos alerta e nos chama a atenção para dizer: fujam da aparência do mal, fujam do pecado que tão de perto nos rodeia. Ninguém é perfeito, ninguém ainda é santo, mas Deus está nos santificando, para que quando nós entrarmos, chegar o dia de Jesus voltar, Ele ver que nós nos esforçamos, que nós porfiamos por entrar na vida eterna, porque no céu não entra de qualquer jeito. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos ensina. Para entrar no céu, primeira coisa, você vai ter que entregar a sua vida para Jesus. Mas entregar, não é assim, eu entrego a minha vida para Jesus e Ele que cuide, mas eu vou fazer o que eu quero. Não é assim. Você tem que entregar a sua vida, o seu coração, a sua alma para Jesus, para Ele morar dentro de você em espírito, porque Ele é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Ele está dentro de nós, e Ele quer estar dentro de nós.
E para nós entrarmos lá no céu, temos que porfiar, temos que nos esforçar para que possamos entrar nesta porta estreita, onde não entra bagagem mundana, onde não entra o coração soberbo, onde não entra o coração que está longe da vontade de Deus, onde não entra a vida que não quer dar valor pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não entra. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos ensina. Fujamos do pecado, fujamos dos vícios, todos e quaisquer vícios. Fujamos da prostituição, fujamos da maldade, fujamos da mentira, fujamos da inveja, fujamos do ódio, da raiva, fujamos da falta de perdão. Tudo isso Deus está ensinando nesta noite. Ele está nos ensinando nesta noite. Você tem que ter uma vida com Cristo, para que você tenha algo diferente, aleluia. Não já santo, porque é Deus que nos santifica a cada dia. E não seremos mais pecadores, seremos pecadores, mas conforme Deus, nós vamos deixando que Deus vá mandando na nossa vida, vai ordenando em nossa vida, vai tendo controle, porque você deixa Cristo falar com você, você deixa de ficar olhando para as coisas errantes desta vida e quer olhar para o alvo que é Jesus Cristo. E é nessa hora que Cristo vai te ajudar a entrar na mansão celestial. Lá nós temos uma mansão celestial. E nós temos que, às vezes, tem pessoas que lutam tanto pela parte material. Não é errado trabalhar. Não é errado, suar para trabalhar. Não. Eu, como mulher, na época que eu tinha meus 2 filhos, que eu era sozinha, né? O pai deles estava morando com uma outra pessoa. E eu sozinha, humanamente, eu trabalhei em 2 trabalhos. 6 da manhã até meio-dia. 1h da tarde até 5h30, 15 para 6 da tarde eu trabalhava para ganhar, para pôr o pão sobre a mesa para mim e para os meus filhos. Então não é errado trabalhar. O errado é pôr o coração no dinheiro e achar que o dinheiro vai resolver tudo para a sua vida. Se você não tiver Jesus, se você não tiver esse desejo que Jesus entre e penetre lá dentro do seu sentimento, lá dentro do seu coração, você pode correr um risco de Jesus voltar, ou Jesus levar você a qualquer momento e você estar longe da presença de Deus, longe da vontade de Deus. E a Bíblia, ela é aquela que cumpre. Tanto cumpre quando nos promete bênção, se formos obedientes. A Bíblia também promete, quando Deus fala, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem, tudo que o ser humano plantar, ele vai colher. Não deixe escarnecer de Deus, não deixe de honrar Deus, não deixe de respeitar Deus. A nossa vida, ela é falha, eu sou falha, porque sou humana, ainda estou em carne aqui na terra. Mas eu procuro falar com Deus, para mim saber o que Ele quer de mim. Assim nós temos que ser, porque se falarmos com Deus em oração, Ele nunca vai deixar de responder a nossa oração, porque Ele quer nos abençoar. E se nós formos obedientes, a Bíblia fala em Deuteronômio 28, aos obedientes à palavra de Deus, aos obedientes à vontade de Deus, a bênção de Deus corre atrás de nós. E eu sei disso. E não pense que riqueza, muito dinheiro, muita casa, muito carro de último momento na mão, isso não é aquela riqueza que de repente pode fazer você feliz.
A riqueza que traz alegria para você, sendo uma pessoa simples, com pouca condição financeira, sendo uma pessoa média, com condição financeira média, ou sendo aquela pessoa com financeiro alto, tanto o simplesinho, que ganha muito pouco, ganha o seu saláriozinho, como de média vida material, como de alta vida material, se não tiver Jesus no coração, não vai ter felicidade. Porque aquele que tem Jesus, mesmo nós, né? No meu caso, que sou simples e tenho para mim viver, nada me falta, mas tenho que ter um cuidado muito grande para que eu possa administrar aquilo que eu ganho, para que eu possa não ter falta de nada, porque Deus cobra de nós o administrar tudo aquilo que está na nossa vida e a parte material também. Temos que estar ali nos policiando. E a felicidade não é o ter muito que vai ter felicidade. Agora, se você tem Jesus, você pode ser bilionária. Você vai ser feliz, porque você não está pondo a sua confiança nos bilhões que você tem. Mas você pode ser uma pessoa de média condição financeira. Se você tem Jesus, você também vai ser feliz. E aqueles, né, como nós aqui, vive do salário, somos felizes, porque a alegria nossa vem do Senhor. A certeza da salvação vem do Senhor. E digo mais, quem é obediente a Deus, surge condição financeira da onde a gente nem imagina. Eu sou testemunha do que Deus pode fazer na área material na nossa vida. Vai fazer 41 anos agora, 21 de julho. Agora, 21 de julho. 41 anos que eu vivo pela fé. Nunca eu dormi com fome. Nunca eu recebi cobrança daquilo que eu tinha que pagar. Sempre fui muito honesta. Sempre fui muito fiel àquilo que eu devia. Sempre Deus me ajudou. Mas temos que ter um advogado que advoga as nossas causas nesta terra. E o nosso advogado fiel, e o nosso advogado perfeito e que nos ama além de tudo, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então não importa a quantia monetária, não importa qual é o seu carro, qual é as casas que você tem, tudo isso sem Jesus não vai trazer alegria para você. Mas você pode ser riquíssimo, riquíssima. Se tem aqui Jesus como seu Salvador, você confia nele, você respeita ele, você teme, treme diante desse Cristo, com toda a sua riqueza, você vai ser feliz. Mas também nós que temos menos, quanto Deus nos preenche, gente. Isso daqui não é uma demagogia, não, isso daqui é real. Eu digo porque eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Posso ir lá na loja e gastar de montão? Não. Posso ficar comprando coisas assim, secundárias, que não tem tanta necessidade? Não. Mas também nada me falta. Sabe? Quando às vezes eu não tenho condição, Deus envia alguém para me ajudar. Sem eu pedir. Eis o detalhe. Porque o cristão verdadeiro, ele deposita no pé do Pai, no pé de Cristo. Ele deposita nas mãos do Salvador. E diz: Pai, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu sei o que quer dizer esse versículo. Há 41 anos quase. Como eu já disse, 21 de julho fará 41 anos que eu me batizei. Deixei o mundo, onde lá no mundo eu tinha muito dinheiro, mas longe da vontade de Deus. E quando Jesus me chamou e me encontrou de novo no mundo do pecado e me chamou e me deu para mim aquela obediência que eu obedeci assim de imediato, larguei tudo que eu tinha
porque era uma vida que não agradava a Deus. E nunca eu tive falta de nada. E o que mais vale é a salvação, que foi pago um preço muito caro pela minha salvação, na qual hoje eu durmo em paz. Se Jesus voltar e as trombetas tocarem no céu, porque Jesus está voltando, eu sei que eu subirei com Ele para a eternidade. Aleluia! E no passado eu tinha muita condição, me chamavam de madame, muita condição, mas longe da vontade de Deus. E eu me lembro que 2 horas, 2h30, a hora que eu chegava dos lugares em que eu frequentava, eu ia deitar e eu não conseguia dormir porque eu começava a chorar. Eu me sentia tão pecadora, eu me sentia tão errada, eu me sentia uma pessoa suja espiritualmente. E eu chorava 2, 2h30, 3 horas da madrugada. E eu não tinha certeza da minha salvação, porque eu estava longe do caminho do Senhor. Mas no dia 21 de julho de 1985, às 3 e pouco da tarde, Jesus Cristo veio ao meu encontro, me chamou pelo nome. Eu me entreguei a Ele e Ele me limpou de todo o pecado. Me deu uma nova vida, me colocou num alto retiro e disse para mim: Elisete, desce as águas do batismo, larga de tudo lá do mundo e o pão na tua mesa não vai faltar. E esta palavra de Deus cumpre até o dia de hoje, vai cumprir na minha vida até a hora que eu estiver viva sobre a terra. Pão nenhum vai faltar na minha mesa, roupa, calçado, condição para me ter algumas coisas a mais, Deus não vai deixar faltar, porque são 40 anos, como eu já disse, vai fazer 41, dia 21 de julho agora, que eu sei o que é esse Deus que supre material, físico, emocional, psicológico, saúde, capacidade para viver, alegria, paz, harmonia, certeza de vitória, fé para vencer, não fé para ser vencida. Eu sei o quanto Deus me dá. E por que eu estou pregando isso? Para dizer para você: firma seus passos com Jesus. Você que não conhece Jesus, entrega hoje, agora a sua vida para Ele, e você vai ver a diferença que vai ter na sua vida. Eu não vou dizer que os seus problemas nunca mais aparecerão, que as lutas findarão, não, esse é só lá no céu. Mas você vai ter uma certeza de vitória na terra. Você pode até chorar nos pés de Deus em oração, mas você levanta da oração com uma firmeza, com uma certeza de que aquele problema vai ser resolvido, que aquela situação vai ser mudada, porque quando buscamos de Deus, nós temos uma certeza incrível dentro da nossa alma, do nosso coração. Eu sou testemunha disso, e se Jesus fez isso para mim, faz para você. E você que já é uma seguidora de Cristo, uma serva de Deus, não desanime, não perca sua fé, porque Jesus, Ele está com os braços abertos, com os braços estendidos. Isaías 59, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não nos abençoar, e nem os ouvidos de Deus estão tapados para que não possa nos ouvir. Mas o versículo 2 fala: mas os vossos pecados fazem divisão entre eu e você. Então vamos entrar em comunhão com Deus e vamos ver aonde é que tem alguma coisa ainda em nós, e que Deus nos ensine a sair do pecado, a sair do engano, a sair do erro. Que Deus ajude a sair da mentira, do engano, do fingimento. Que Deus gosta de pessoas transparentes, sinceras, autênticas. Deus gosta de alguém que tem caráter, e o caráter de Cristo ainda. Amém? O caráter de Cristo tem algo diferente, é mais do que vencedor. Gente, 7h15, eu vou para a igreja ainda, tá bom? Um beijão para vocês, amados e amadas do Senhor. Senhor, eu abençoo este povo lindo, este povo que eu amo, este povo companheiro meu, companheira minha.
Abençoa eles, a família deles, meu Deus. Dá-nos uma noite de repouso, feliz, contente, com saúde, Pai. E que o dia de amanhã, se pertencer a nós, seja um dia próspero, um dia de alegria, um dia de saúde, um dia de solução de problemas. Em nome de Jesus. Amém. Mãozinha assim. E que o amor de Deus, a graça de Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, não somente agora, mas para todos sempre. E todos digam amém. Boa noite. A alegria do Senhor é a nossa força. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo no coração.